Ele estava parado na calçada com uma marmita fria na mão, o uniforme surrado de um trabalhador braçal e os sapatos tão gastos que a sola direita havia começado a se separar do couro. Era uma terça-feira comum em São Paulo, daquelas em que o sol castiga sem dó e o asfalto parece ferver. Do outro lado da rua, um carro preto reluzente parou na frente de um restaurante de alto padrão. A porta se abriu e desceu um homem de terno cinza impecável, cabelos grisalhos, penteados com precisão, relógio de ouro no pulso. Ele era Henrique Almeida, um dos empresários mais ricos do país, fundador de um grupo que movimentava bilhões por ano. Seus assessores o cercavam, seus passos eram firmes e seu olhar não se desviou nem por um segundo para o homem simples do outro lado da calçada. Nenhuma vez. Henrique entrou no restaurante sem olhar para trás. Mas aquele homem simples, aquele trabalhador com a marmita fria e o sapato rasgado, tinha algo dentro de si que nenhum terno caro conseguiria comprar. E em menos de 48 horas, Henrique Almeida estaria sentado diante dele, em silêncio, ouvindo cada palavra com os olhos marejados. O que esse homem disse mudou tudo. E essa é a história que você precisa ouvir até o fim, porque ela não é só sobre dinheiro, ela é sobre o tipo de riqueza que transforma não apenas uma vida, mas tudo ao redor dela. O homem simples se chamava Jonas Ferreira. Tinha 42 anos. Morava num cômodo alugado no bairro da Lapa, em São Paulo, e trabalhava há 16 anos como pedreiro em uma construtora de médio porte. Jonas não tinha diploma universitário. Não tinha herdado nada de ninguém. Seu pai havia morrido cedo, deixando para ele e a mãe apenas dívidas e memórias. Sua mãe, Dona Teresa, lavava roupas de porta em porta para pagar as contas da casa quando Jonas ainda era criança. Ele aprendeu o valor do trabalho antes mesmo de aprender a ler direito. Na escola pública do bairro, Jonas não era o aluno mais brilhante nem o mais popular. Era apenas o menino quieto que observava tudo com atenção, que ficava na última fileira e anotava não apenas o que o professor dizia, mas o que as pessoas ao redor faziam, como se comportavam, o que escolhiam. Esse hábito de observar o mundo com cuidado seria mais tarde o segredo mais precioso que Jonas carregava, embora ninguém à sua volta soubesse disso. Aos 22 anos, Jonas começou a trabalhar na construção civil. Não por vocação, mas por necessidade. Era o que aparecia, era o que pagava. No início ele carregava cimento, areia, tijolos. Era o serviço mais pesado, o mais mal remunerado, o que exigia mais força e devolvia menos reconhecimento. Mas Jonas nunca reclamou. Ele chegava cedo, ficava até tarde, aprendia cada função que via sendo executada. Em 2 anos, já sabia fazer o trabalho de 5 funções diferentes. Em 5 anos, era o pedreiro mais requisitado da construtora, mas o salário mal dava para pagar o aluguel, a alimentação e mandar algum dinheiro para a mãe no interior do Piauí. Jonas vivia no limite do suficiente, aquele lugar sufocante onde nada falta completamente, mas nada sobra nunca. Foi num sábado de manhã, enquanto esperava o ônibus para trabalhar num final de semana com hora extra, que Jonas encontrou um livro jogado no chão da parada. O título estava meio apagado, a capa surrada. Era um livro sobre comportamento financeiro, sobre como as pessoas ricas pensavam diferente das pessoas pobres, não em termos de inteligência, mas em termos de hábitos e escolhas cotidianas. Jonas pegou o livro sem pensar muito, leu a primeira página em pé, esperando o ônibus. Quando o ônibus chegou, ele nem percebeu, perdeu a condução e ficou parado ali, lendo. Foi a primeira vez na vida que uma leitura o prendeu assim. Era como se alguém tivesse colocado palavras em algo que ele sempre sentiu, mas nunca conseguiu expressar.
A diferença entre quem prospera e quem não prospera não estava no talento bruto, nem na sorte, nem nas conexões. Estava na forma de ver o dinheiro, o tempo e as oportunidades. Jonas terminou aquele livro em 3 dias. Depois buscou o outro. Depois, mais um. Ele começou a frequentar a biblioteca pública aos sábados à tarde, depois das obras. Chegava com o uniforme ainda com poeira de cimento, se sentava numa cadeira de plástico e lia por horas. As pessoas olhavam com estranheza. Uma vez, uma funcionária da biblioteca chegou perto dele com um sorriso forçado e perguntou se ele precisava de ajuda, como se houvesse algo errado com um pedreiro querendo ler livros de finanças e desenvolvimento pessoal. Jonas sorriu e disse que não precisava de ajuda. Obrigado. E continuou lendo. Com o tempo, Jonas começou a mudar seus hábitos financeiros. Não de forma grandiosa, mas de forma precisa. Ele abriu uma conta poupança e passou a guardar 10% de tudo que recebia, sem exceção. Não importava se o mês fosse difícil, não importava se houvesse alguma despesa extra. Os 10% eram sagrados. No começo, o valor guardado era tão pequeno que parecia uma piada. Mas Jonas se lembrava de uma frase que havia lido num dos livros. Não é o tamanho do passo que importa, é a direção. Ele estava andando na direção certa, e isso bastava. Mês a mês, o dinheiro foi crescendo. Não por mágica, mas por disciplina. Depois de 2 anos guardando dinheiro, Jonas tinha o suficiente para uma coisa pequena, mas que mudaria o rumo de tudo. Ele descobriu que um pequeno apartamento no bairro onde morava estava sendo vendido por um valor abaixo do mercado porque o dono precisava quitar uma dívida rápido. Jonas não tinha o valor total, mas tinha a entrada. Foi ao banco, apresentou seus documentos, sua renda, sua regularidade. O gerente olhou para ele com aquela expressão que Jonas já conhecia bem, a expressão de quem subestima antes de escutar. Mas os números falavam por si mesmos. Jonas tinha histórico de pagador pontual, tinha entrada, tinha renda comprovada. O financiamento foi aprovado. Jonas Ferreira, o pedreiro do cômodo alugado, se tornava proprietário do seu primeiro imóvel. O que ele fez a seguir foi o que separou Jonas de milhares de pessoas que compram imóveis e ficam por isso mesmo. Ele não foi morar no apartamento. Ele o alugou e usou o valor do aluguel para pagar parte do financiamento, enquanto continuava guardando seus 10% do salário. Em 3 anos, o apartamento estava gerando renda passiva. Em 5 anos, Jonas havia comprado um segundo imóvel, numa cidade vizinha, seguindo a mesma lógica. Entrada, financiamento, aluguel. A roda havia começado a girar. Devagar, sem barulho, sem nenhuma manchete de jornal, sem nenhum post em rede social, Jonas estava construindo seu patrimônio tijolo por tijolo, exatamente como ele construía as paredes nos canteiros de obras. Mas a história não é só sobre imóveis. É sobre algo muito maior que Jonas foi descobrindo pelo caminho, a importância das pessoas ao redor. Ele percebeu que cada vez que tentava conversar com colegas de trabalho sobre finanças, sobre investimentos, sobre planejar o futuro, encontrava resistência, deboche ou desinteresse. Você está ficando convencido, Jonas. Para de sonhar, meu irmão. Isso não é para nós. Essas frases doíam, não porque Jonas duvidasse de si mesmo, mas porque ele via naqueles homens e mulheres um potencial enorme sendo desperdiçado dia após dia. Ele tentou ajudar alguns, compartilhou livros, sugeriu ideias simples. Alguns ouviram, a maioria não. E Jonas aprendeu uma lição cruel, mas necessária. Você não pode querer o sucesso pelo outro mais do que o outro quer por si mesmo. Então, ele começou a buscar novas referências. Passou a frequentar grupos de investidores, encontros de empreendedores, palestras gratuitas. Era sempre o mais humilde da sala, em termos de roupas, de histórico, de título.
mas era um dos mais atentos. Ele não falava muito, ele ouvia. Ele não fazia perguntas para parecer inteligente, ele fazia perguntas para aprender de verdade. E as pessoas que sabiam mais do que ele percebiam isso e passavam a gostar de conversar com Jonas, porque ele era genuíno, curioso e grato. Conexões reais foram se formando, não de forma artificial ou calculada, mas como consequência natural de um homem honesto buscando crescer. Foi num desses encontros que Jonas conheceu Rafael, um jovem corretor de imóveis que havia montado uma pequena imobiliária. Rafael estava crescendo rápido, mas tinha um problema. Não conseguia gerenciar bem o relacionamento com os clientes de menor poder aquisitivo, aquele nicho que a maioria dos corretores grandes ignorava. Enquanto Rafael entendia de captação, negociação e documentação, Jonas entendia das pessoas. Sabia o que elas sentiam quando tentavam comprar o primeiro imóvel com medo de não conseguir. Sabia o que significava assinar um contrato de financiamento com o coração na garganta. Sabia como fazer com que um cliente de baixa renda se sentisse respeitado e bem atendido. Ele não estava vendendo imóveis. Ele estava realizando sonhos, e isso fazia toda a diferença. Em 18 meses, a imobiliária de Rafael havia triplicado de tamanho. Em 3 anos, estava entre as 10 maiores do estado em volume de transações no segmento popular. Jonas Ferreira, o pedreiro, era agora sócio de uma empresa que movimentava milhões por ano. Mas a riqueza para Jonas nunca foi o destino final, era o veículo. Jonas ouviu Rafael falar sobre isso por quase 1 hora. No fim, disse apenas: "Esse nicho que você está ignorando é o maior nicho do Brasil, e eu conheço ele por dentro." Rafael ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou: "Você quer ser sócio?" Jonas pediu 3 dias para pensar. Analisou os números, estudou o mercado, consultou 2 livros sobre sociedade empresarial. No 4º dia, disse sim. A sociedade entre Jonas e Rafael foi o ponto de virada. Com o dinheiro que começou a ganhar, ele fez algo que havia prometido a si mesmo ainda criança. Garantiu que sua mãe, Dona Teresa, nunca mais precisaria lavar roupas de porta em porta. Comprou uma casa confortável para ela no interior. Pagou os tratamentos de saúde que ela precisava e voltava ao Piauí todo fim de ano para sentar com ela na varanda e contar histórias. Dona Teresa o olhava com aquele sorriso que misturava orgulho e alívio e dizia sempre a mesma coisa: "Eu sabia, meu filho. Eu sempre soube." Jonas também criou um projeto social no bairro onde havia crescido. Uma vez por semana, ele dava uma conversa informal para jovens da periferia, sem slides bonitos nem frases de efeito, apenas histórias reais sobre dinheiro, hábito, disciplina e escolha. Ele mostrava seus extratos bancários dos primeiros anos, aqueles com valores minúsculos. Mostrava as primeiras contas de luz do apartamento financiado. Mostrava os erros que havia cometido, não para impressionar, mas para humanizar o processo, para que aqueles jovens vissem que a distância entre onde estavam e onde poderiam chegar não era uma muralha intransponível, era uma estrada longa que precisava ser percorrida um passo de cada vez. E foi exatamente aí, nesse projeto social, que a história chegou ao seu ponto mais inesperado. Jonas havia sido convidado por um grupo de empreendedores para falar numa conferência pequena, num hotel, no centro de São Paulo. Não era um evento grandioso, mas era respeitado no mundo dos negócios locais. Jonas chegou cedo, como sempre. Estava com sua roupa mais simples, calça social e camisa de botão, sem gravata. Sentou na recepção, esperando o início do evento. E foi então que viu um homem entrar pela porta giratória com uma aura que Jonas reconheceu imediatamente como a de alguém acostumado a ocupar espaços importantes. Era Henrique Almeida. Os dois não se falaram naquele primeiro momento.
Henrique foi direto para a mesa dos organizadores, cumprimentou pessoas conhecidas, foi conduzido para uma cadeira privilegiada na primeira fila. Jonas foi para o fundo do auditório. Quando chegou sua vez de falar, Jonas subiu ao palco sem pompa. Pegou o microfone, respirou fundo e começou com uma pergunta para a plateia. Quantos de vocês já foram ignorados por alguém rico? Algumas risadas nervosas, algumas mãos levantadas. Jonas sorriu e disse: Eu fui ignorado ontem, na calçada enquanto comia minha marmita. E tudo bem, porque eu já fui aquele homem que ignorava também, só que eu ignorava o potencial que havia dentro de mim. O auditório ficou em silêncio e Jonas começou a contar sua história. Não como um discurso ensaiado, mas como uma conversa de varanda, franca, direta, cheia de detalhes, que só quem viveu de verdade consegue descrever. Falou da mãe lavando roupa, do livro encontrado na parada de ônibus, dos 10% guardados todo mês, do gerente do banco com aquela expressão de dúvida, do apartamento alugado, da sociedade com Rafael, do projeto social no bairro. Falou dos momentos de dúvida, das noites em que o cansaço era tão grande que a vontade de desistir parecia razoável. Falou de como escolheu continuar, não porque tinha certeza do sucesso, mas porque a alternativa de não tentar era insuportável. Ao final da fala, o auditório inteiro estava de pé. Henrique Almeida, sentado na primeira fila, não estava aplaudindo. Estava parado, com os olhos fixos em Jonas, e havia algo no rosto dele que as pessoas ao redor raramente viam: vulnerabilidade. Quando a sessão de perguntas terminou e o intervalo foi anunciado, Henrique se levantou e foi direto até Jonas. Estendeu a mão e disse: Meu nome é Henrique. Você tem alguns minutos? Jonas olhou para aquele homem que na véspera havia passado por ele sem um olhar sequer e respondeu com calma: Tenho. Eles foram para um canto reservado do saguão. Henrique foi direto ao ponto, como quem não tem costume de perder tempo. Eu comecei do zero também, mas faz 30 anos que não escuto alguém falar sobre isso com tanta clareza. Eu me perdi no meio do caminho. Fiquei obcecado com os números e esqueci o porquê. Você acabou de me lembrar do porquê. Jonas o ouviu em silêncio. Depois perguntou: E qual era o seu porquê? Henrique ficou quieto por um longo momento. Sua garganta trabalhou. Seus olhos ficaram brilhando. E ele disse: Minha mãe, igualzinho a você. Os dois homens ficaram em silêncio por alguns segundos, que valeram mais do que horas de conversa. Depois, Henrique perguntou se Jonas toparia uma reunião mais longa para conversar sobre o projeto social e sobre como ele poderia ajudar a escalar aquilo. O que nasceu dessa conversa foi uma parceria improvável e transformadora. Henrique Almeida colocou parte de seus recursos e de sua rede de contatos a serviço do projeto de Jonas, que deixou de ser uma conversa semanal num bairro da periferia e se tornou um programa estruturado de educação financeira que hoje atende jovens em 12 estados brasileiros. Mais de 40 mil pessoas já passaram pelo programa. Centenas delas abriram seus primeiros negócios. Dezenas compraram seus primeiros imóveis. Algumas chegaram a criar suas próprias empresas e estão agora contribuindo para o projeto como mentores voluntários, passando adiante o que receberam. Jonas Ferreira, o pedreiro que comia marmita fria na calçada enquanto era ignorado por um bilionário, hoje tem um patrimônio que o tornaria irreconhecível para o menino que cresceu vendo a mãe lavar roupas alheias. Mas o que ele mais valoriza não é o patrimônio financeiro, é o patrimônio humano. São os rostos que ele vê nas turmas do projeto, a luz nos olhos de alguém que acabou de entender que é possível, que a vida pode ser diferente, que o ponto de partida não precisa ser o ponto de chegada. Essa é a riqueza que Jonas carrega no peito, e nenhum número bancário será capaz de medir.
A história de Jonas nos ensina algo que vai muito além de finanças pessoais ou estratégias de investimento. Ela nos ensina que a transformação começa com uma decisão silenciosa, que ninguém ao redor precisa validar. Que o primeiro passo não precisa ser perfeito, precisa apenas ser dado. Que guardar 10% parece pouco no começo, mas é o hábito que separa quem constrói de quem apenas sobrevive. Que as conexões certas chegam quando você está genuinamente comprometido com seu crescimento, não quando você está fingindo ser quem ainda não é. E ignorar as vozes que dizem que isso não é para você talvez seja o ato mais corajoso que uma pessoa de origem humilde pode praticar todos os dias. E ela nos ensina, acima de tudo, que a riqueza real nunca foi sobre ter mais do que os outros. Foi sempre sobre poder ajudar mais, viver com mais liberdade, olhar nos olhos da mãe e dizer que valeu a pena, e passar adiante o que foi aprendido com suor, disciplina e uma fé silenciosa de que as coisas podem mudar. Porque podem, elas sempre podem. E se você chegou até aqui nessa história, algo dentro de você já sabe disso. A questão agora é apenas uma. O que você vai fazer com esse saber?